Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática, né? Essa entrada já tem que mudar, vocês me conhecem, então a gente já tem aqui uma certa relação. Aqui a gente está com a nossa aula com interatividade, então está trazendo ainda mais próximo, né? Lembro de um comentário do professor Pedro que a gente já começa criando aí as identidades de vocês, imaginando vocês presentes na aula, tá certo? Então sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, alunos e alunas e colegas professores, não é verdade? Bom, acabei de falar dele, vou chamar o Pedro aqui para trazer para a gente rapidinho essa ideia de interatividade através do aplicativo, falar um pouquinho com vocês sobre. Vai lá, professor. Fala, galerinha. Bom dia. Pedro Vitor aqui falando, tá? Vamos dar os avisos, né? Falar um pouco sobre a interatividade, um pouco de como você pode estar assistindo a essa aula e interagindo com a gente, que é muito importante, a gente fica feliz de verdade, tá bom? Então, você pode assistir essa aula através do celular, através do computador ou através da televisão, tá? Nossa aula tem um formato digital, né? Então você pode assistir por esses 3 meios, tá certo? Vai aparecer aqui embaixo, né, Billy? O códigozinho aí para você colocar, certo? A sua câmera e instalar o aplicativo para que você possa assistir a nossa aula ao vivo, certo? E também participar aqui do chat, tá? Então, tá aqui os 2 códigozinhos aí para você baixar, tanto no sistema operacional iOS, quanto no sistema operacional Android, tá bom? Então, faz o download aí do aplicativo, baixa, tá? Coloca o seu login e senha. O login é a sua matrícula e a senha é a sua data de nascimento, tá bom? Os 2 dígitos para o dia, os 2 dígitos para o mês e os 4 dígitos do ano, tá bom? E aí você tem acesso à nossa aula, tá? E participa, comenta, fala aqui com a gente, tá bom? Eu já tenho aqui, ó, a Tamara dando bom dia Tamara, bom dia Vitória, certo? A Vitória tá falando aí do Hugo Gerdau, tá? Então, participem, falem com a gente, tá bom? Vou voltar para a Briane que ela vai dar continuidade à aula. Bom, pessoal, sempre que vocês colocarem a interação no chat, fala da escola que você é, né, para a gente poder te identificar, tá bom? Hoje quem me acompanha com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Fujona Laisa. Ela estava fugindo das aulas de matemática, mas já trouxe ela para cá para ficar junto comigo, tá certo? Olha ela sorrindo, gente, tá vendo que é verdade? O nosso formato da aula digital possibilita que você assista a aula nesse momento ao vivo, mas depois pelo celular ou pelo computador, né, através do nosso canal no YouTube, tá? Então ele já tá com essa carinha aí, toda vez eu tenho que atualizar, né, 7,2 mil inscritos, quase 7,3 ali, mas eu acredito que a gente já está chegando aí pertinho dos 8 mil e a gente conta com você para verificar se tem algum colega que ainda não está acompanhando as aulas, não está inscrito no canal e aí chamar esse cara, né, convidar essa pessoa para poder compartilhar com a gente desse conhecimento, tá certo? Lá no chat, como o Pedro falou, né, a gente conta com a sua interação para que você consiga colocar as suas dúvidas e as suas considerações. Afinal de contas, aqui a gente começa a aula, é o pontapé inicial, mas depois você vai ter dúvidas, tirar junto com o seu professor e também resolver os exercícios da trilha, tá certo? Lá na Unirec, que é a nossa plataforma, né, vocês já têm acesso, já devem estar familiarizados com a plataforma, você vai buscar a trilha da semana 29, tá certo? Nela vai ter os exercícios e o texto didático que embasa a nossa aula, tá bom? Então, chega de conversa, pega aí teu caderno e teu lápis para que você comece a rever a aula, vou falar rapidinho das aulas anteriores e a gente comece falando hoje sobre medidas estatísticas, tá? Nas aulas passadas, o que a gente viu, né? Fiz aqui um resuminho sobre as principais diferenças de população e amostra. A gente viu algumas situações para ter cuidado com essa quantidade, de onde a gente vai observar essas amostras, né? Então, como que a gente vai organizar as informações para que a gente tenha uma pesquisa mais confiável, né? Para que a gente tenha uma conclusão assertiva, né? Uma conclusão certa do que a gente está pesquisando ali, tá? Por isso, a gente também falou sobre a porcentagem, né? Apesar da porcentagem ser um recurso indispensável na estatística, a gente tem que a porcentagem é um número que varia do 0 ao 100 e que determinados números maiores, por exemplo, do que 50, chamam bastante a nossa atenção diante daquilo ali, né? E aí eu coloquei 2 exemplos, ó. Eu coloquei 1 sobre 2, que representaria 50%, e coloquei 35 sobre 70, né?
E aí a gente observa que nesse caso a nossa pesquisa teria utilizado como amostra 2 pessoas e uma delas teria respondido alguma coisa que a gente estava analisando de maneira positiva, alguma pergunta, por exemplo, e no outro caso eu teria entrevistado 70 pessoas, onde 35 teria respondido essa mesma pergunta de maneira positiva. E aí a gente percebe que o mesmo valor percentual, né, o 50%, ele é verdadeiro quando ele expressa 1/2, e ele também é verdadeiro quando ele expressa 35/70. Mas para que a nossa pesquisa tenha mais confiabilidade, o melhor cenário seria ter feito uma pesquisa com essa quantidade de amostra, né? Por exemplo, se o exemplo que eu dei fosse verificar a disciplina de preferência numa sala aí do 7º ano, e aí a gente tivesse, por exemplo, que 35 das 70 pessoas gostam de aula de inglês, por exemplo. E aí a gente já vai ter uma coisa mais próximo da realidade do que entrevistar apenas 2 e uma delas dizer que gosta. Então a gente não teve aí uma amostra suficiente para tirar a conclusão e dizer assim, olha, 50% das turmas aí gostam de inglês, tá? Então, só para a gente perceber a diferença do impacto dessa quantidade utilizada na amostra, beleza? A gente também deu uma ênfase na aula de ontem sobre variáveis, né? Perdão, na aula de antes de ontem, sobre variáveis. E aí a gente verificou que as variáveis podem ser de acordo com a necessidade dessa pesquisa e a gente viu o comportamento de algumas delas, né? No primeiro bloco a gente falou sobre características e aí eu consigo quantificar as pessoas que têm ou não essa característica, mas a variável específica é uma variável nominal, né? Eu não dou um número a essa variável, a não ser a essa quantidade. Cor dos olhos, por exemplo, a gente classifica pelas cores, azul, preto, verde, né? A segunda situação, que a gente falou sobre escolaridade e estágio de uma doença, coloca um nível de comparação ali, primeiro, segundo, terceiro, né? Uma espécie de hierarquia, uma espécie de organização de posição. E aí a gente já tem um outro tipo de variável, tá? A gente verificou o número de filhos e número de acessos e falando sobre esse tipo, esse bloquinho aqui de variáveis, a gente viu a quantidade, né? Eu não posso ter números negativos, eu não posso ter número quebradinho, 1,3 filhos, 2,5 acessos. Então, a gente percebe que esse número daí, ele tem uma característica própria de representar a quantidade de que a gente vai poder sinalizar essa variável, tá certo? E no último grupinho, altura, peso, salário, a gente verificou que esse número decimal pode sim aparecer e medir esses números. Se a gente tiver um número muito grande de pessoas, medir esse número 1 a 1 pode dar para mim uma representação complicada, né, através desse gráfico. Por exemplo, aqui temos 3 pessoas dentro aqui do estúdio, né, trabalhando para essa função. Ali fora, a Billy já levantou assim para mim, já temos mais a produção, não vou deixar de falar dele, mas Billy, por exemplo, é muito grande e eu sou pequenininha. Então, se a gente fosse quantificar as nossas alturas, primeiro, eu precisaria de números decimais e segundo que, para mim, eu acho que todo mundo aqui tem uma altura diferente. Então, para mim, seria uma altura, para a Laís a outra, para Pedro, para a Bia que está ali fora, para a Billy que está ali fora, seriam 5 alturas aqui e provavelmente nós temos aí os décimos de medidas de alturas diferentes. Então, numa avaliação, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de variável e de que maneira a gente vai expressar isso, tá certo? E aí a frase que eu sempre quero destacar quando a gente fala de estatística, para você mentalizar essa informação. Afinal de contas, a beleza da matemática é a gente ter a ferramenta e saber em que ela se encaixa, né? Aplicar a ferramenta na nossa vida. Aqui, a gente quer despertar o pensamento crítico dessas situações de pesquisa, né? Como que a gente vai analisar a veracidade dessas informações. E aí, ó, mais uma vez eu trouxe a frase que eu coloquei lá na aula anterior, dizendo assim, dependendo de onde essa amostra foi observada e que valores foram usados para a pesquisa, podemos desconfiar que houve manipulação das informações e a pesquisa passa a ser tendenciosa. Guarda aí essas palavrinhas, eu coloquei algumas, né, inclinadas no itálico, outra ali eu coloquei de cores diferentes, para provocar mesmo e vocês não esquecerem dessas informações, para vocês ficarem, ó, ligados nisso, tá certo? Então vamos lá.
Ah, sim. Na aula anterior ainda, a gente analisou a pesquisa e desde já queria agradecer todo mundo que respondeu, foi bem útil e uma aula, inclusive, que deveria ter sido analisar a pesquisa no momento inicial. E depois de a gente ter passado um pouquinho de conteúdo, a gente passou a aula inteira praticamente falando só da pesquisa, de tão rica, tão cheia de informação que a pesquisa foi. Então, muito obrigado, pessoal. Foi massa essa interação. Mais na frente a gente vai criando outras maneiras, tá certo? Daí a gente teve a análise dos gráficos, né? Trouxe aqui mais uma vez para reproduzir para vocês, mas aqui é só uma revisão. Então, a gente teve aí a análise dos gráficos de acordo com as perguntas. Houveram perguntas que foram bem objetivas e em cada uma delas a gente só podia escolher uma das opções. Até o professor Pedro disse que era injusto não ter uma opção ali de gostar dos dois ao mesmo tempo, doce e salgado, não foi? E daí a gente verificou que o gráfico se apresentava, por exemplo, no gráfico de setores. Já no outro contexto, né, nas duas últimas perguntas que eu coloquei aqui, a gente tinha a opção de escolher mais de uma alternativa. Então, quando isso acontece, a gente tem aí um gráfico de barra, já mudou o tipo de gráfico para expressar o resultado dessa pesquisa. E daí a gente teve a somatória ali, né, o somatório das respostas da porcentagem dando maior do que 100. Aí eu perguntei no comecinho da aula, né, na verdade nesse comecinho aí desse slide, o que era que estava acontecendo para que esse somatório desse diferente. E aí a gente percebeu que todas as porcentagens que estavam aparecendo ao lado das barras não eram mais comparadas umas com as outras, né, para que a soma desse 100. Era sempre comparada à opção que estava sendo dada, por exemplo, o gênero de filme e animação aqui tem 22 pessoas, do total de 44 respostas. Então, a gente tinha 50% das pessoas que gostavam daquele filme. Mas a pessoa que gostava de animação poderia gostar, por exemplo, do filme de suspense. E aí, no suspense, a gente tem 10 pessoas e, observando somente o suspense, a gente tem 10 de um total de 44. Isso dá 22,7%. Então, a gente já verificava que já não era mais a soma das porcentagens para dar o 100. Cada situação dessa estava sendo analisada individualmente, comparando com o total de respostas, beleza? Então, a gente viu a estrutura de organizar até a informação de acordo com o gráfico. Se eu tenho uma informação isolada, onde a pergunta me diz que eu só posso escolher uma alternativa, é interessante responder ali, ou representar ali, através de um gráfico de pizza, né? Até através de um gráfico de setores, porque cada pedacinho ali corresponde a uma única sugestão, a uma única opção. Já aqui, a gente tinha a possibilidade de escolher cada um deles mais de uma vez, e aí a gente teve outra maneira de representar essas opiniões, tá certo? Então, deixa eu passar a palavra agora rapidinho aqui para o professor Pedro, para ele me dizer alguma coisa ali do chat, fazer alguma intervenção e a gente volta aqui. Vai lá, professor. Ó, tem uma galera aqui, hein? Temos o Rodolfo, tá? Desculpa, temos o Tiago, da escola Rodolfo Aureliano, que ele digitou primeiro a escola, depois o aluno. Aí eu me embananei aqui, mas tudo bem. Temos também a Maria, certo? Da escola Nadir Colasso, tá joia? Então o pessoal está participando aqui. Em relação a essas pesquisas, você pode abrir um leque, tá? Bem gigante em relação a essas pesquisas e até em relação à organização, tá? Não só de situações como o Briane trouxe, mas também como situações do dia a dia, por exemplo, certo? Você pode fazer aí, criar situações e organizar essas situações em forma de gráficos ou de tabelas, tá bom? Então você pode fazer a relação aí sobre a questão genética da sua família, né? Para saber se lá no futuro você tem chance de ficar carequinha ou não, tá? Você pode criar situações em relação aos seus amigos, tá bom? Da escola, certo? Você pode, as meninas aí podem ver também a relação que existe entre as repartições do cabelo. Você sabia, Briane, que existe uma ciência por trás da forma com que você reparte o cabelo? Olha, eu e Bia, a gente já começou mexendo no cabelo aqui, viu? Tá? Então, estudos mostram que as pessoas que repartem o cabelo da direita para a esquerda, elas tendem a ter mais de 2 filhos. Será? Então, Ó, a Bia tá dizendo assim também. É verdade, tá? Então, você pode criar situações e montar uma tabelinha aí, gráficos, em relação a várias situações do seu cotidiano, do seu dia a dia, ou até mesmo da sua família, tá bom? Então, Briane vai dar continuidade agora ao assunto
preste bastante atenção, tá? E qualquer dúvida, mande pra gente, tá bom? Esse Pedro é cheio de resenha, viu, mesmo? Vamos embora, minha gente. Aqui a gente tem medidas estatísticas para trabalhar um pouquinho agora o conceito do cálculo, né? Só que lembra, as informações que a gente vai adquirir aqui agora são todas através de cálculos relativamente simples, porém eu preciso verificar ali, convencer aquela informação ali que aquilo está certo, porque a gente calcula uma média e nem sempre a média é o suficiente para que a gente analise aquele contexto, né? A gente pode, por exemplo, verificar a questão até das notas aí. Às vezes você tira uma nota muito grande, uma nota pequenininha e a média não retrata nenhuma das duas. Então, a gente começa hoje percebendo o comportamento desses valores e como que eu posso interpretar essas respostas. Basicamente, hoje a gente não vai fazer mais apenas os cálculos. A gente vai, além de calcular, interpretar essa relação entre o valor que eu encontrei e os valores que eu já possuo no problema, tá certo? Olha só, a gente tem aí um dos valores mais frequentes de ser calculados é a moda. Olha, falando de frequente, e tem aí frequência de novo, né? A gente está falando da moda, por exemplo, e a moda é o valor de maior frequência em uma série de dados, o que mais se repete. Então, a gente tem aí uma série de números, uma quantidade de números, por exemplo, e, na verdade, de elementos, porque pode ser uma sequência de outros elementos, e a gente vai verificar a moda. E para você lembrar, a moda é, de fato, o que está na moda. O que está na moda é o que mais usa, o que mais aparece, e é basicamente esse mesmo contexto que a gente vai aparecer aqui, ó. Coloquei uma tabelinha informando aqui os estudantes e as idades, né, deles, de alguma série específica, e daí a gente começa a verificar esse tipo de comportamento, né? De acordo com a frequência, que é a quantidade de vezes que a idade vai aparecer, a gente montou ali a informação dessa quantidade ao lado da idade, né? Então, aqui a gente tem os estudantes, as idades de cada um, e depois eu montei uma tabelinha, como o professor Pedro falou, a gente pode organizar os dados dessa maneira também. Montei uma tabelinha aqui, por idade, quantos estudantes eu tenho? Então, eu tenho com 11 anos, 4 pessoas, com 12 anos, 2 pessoas, com 13, 2 também, e com 14, 1, né? Um total de 9 alunos aí descritos. E aí a gente vai buscar qual é o número que mais se repete, né? No caso aí eu tenho mais estudantes com 11 anos, então 11 vai ser a moda desse conjunto das idades, né? A gente vai verificar essa quantidade. Então, primeira opção é de observar a moda, e a moda aqui é o elemento que mais se repete. Bem fácil essa análise, né? Outro valor interessante que a gente vai começar a verificar a partir de agora é a mediana. Essa mediana é o valor que ocupa a posição central no rol. Mas o que é rol, professora? O rol é a organização dos elementos em ordem crescente ou em ordem decrescente. Isso a gente já viu anteriormente, mas aí a gente vai e bota uma observação, beleza? Para vocês não esquecerem. E aí a gente colocou aqui, ó, as idades, estava tudo bagunçado aqui na coluna, né? E a gente colocou aqui na linha, ó, tudo arrumadinho do menor para o maior. Agora, a gente vai observar o elemento que ocupa a posição do meio. Então, a mediana já vai lembrar você de meio e a gente vai verificar qual é esse elemento. Como eu tenho 9 elementos aqui, ó, a gente pode dividir em 4. 4, né? 4 no começo, 4 no final. E eu tenho um elemento que está aí no centro, que é o 12. Esse vai ser o valor que vai representar a minha mediana, beleza? Depois de listar os números, lembrando que o meio independe se a ordem é crescente ou decrescente, né, gente? Normalmente, a gente coloca em ordem crescente por uma questão de organização mesmo. Mas, independente da maneira que você organiza o rol, o número do meio é o mesmo valor, tá certo? E nesse caso aí, a nossa mediana valeu 12. Aí eu quero que vocês, agora, nesse momento, peguem aí o lápis para você não esquecer dessa observação. A gente viu um exemplo que se tinha o meio. Se eu tenho 9 termos, eu vou ter a divisão ali e no centro vai sobrar de fato 1, né? Mas, quando a gente tem uma quantidade par de termos, como que a gente vai fazer para calcular essa mediana? Então, aqui a gente tem, ó, 2
termos aí o 11 e o 12, perdão, que estão no centro, né? A gente fez uma divisão do 8 em 4 e 4 termos e o do meio não aparece. Então, eu peguei os dois termos centrais, os dois termos que estão aí juntinhos no meio da minha sequência e vou ter que fazer a soma e dividir por 2. E aí, presta atenção. Se a gente colocou lá no começo que a mediana é o elemento que está no meio, então, nesse caso, eu tenho 11,5. 11,5 está representando o valor da mediana que eu vou adotar para este conjunto, porque a quantidade de elementos ela é par. Mas ela não é um elemento que está nesse conjunto. Eu não tenho idade 11,5 listada aqui em momento nenhum. Então, é o único caso onde a gente vai ter o valor desse elemento, né, o valor desse cálculo, dessa mediana, sendo um elemento que não pertence a esse conjunto, tá certo? E aí, a gente pode dizer que essa mediana é 11,5, né? Aí, você guarda a informação. Eu fiz um mapinha mental para você já guardar isso. Quando for ímpar, não vai ter problema. A gente vai achar o termo que fica exatamente no centro. Quando for par, a quantidade de termos, a gente vai ter que pegar os dois termos centrais, somar e dividir por 2, tá certo? Vamos praticar aqui rapidinho, que esse cálculo, eu tenho certeza que a maioria dos rapazes que gostam de futebol, e meninas também, né? Eu particularmente não sou muito fã, sou mais fã do vôlei, mas a maioria da galera que acompanha e gosta do futebol, já faz essas coisas de maneira bem rápida, esses julgamentos de maneira bem rápida. Eu, professora, tive que dar uma, repaginada aqui de que maneira analisar essa informação. Não matematicamente, mas de maneira a atender, de fato, a ideia do esporte, tá certo, gente? Então, aqui a gente tem as idades de um time de futebol e sempre tem essas subdivisões, né? Para isso é preciso organizar a idade desses jogadores e verificar de que maneira essas idades se comportam, né? Então vamos observar aqui, ó. A gente pode escrever essas idades de novo aí numa tabelinha, colocando essa frequência, né, a quantidade de pessoas que possuem essa idade. Veja que vários números começam a surgir, mas é importante que a gente consiga relacionar o número que está sendo expressado em uma coluna com a outra. Nossos elementos são os elementos que representam as idades e a nossa frequência é a quantidade de vezes que as idades aparecem na lista, tá certo? E aí a gente tem 11 jogadores, cada idade aí com a quantidade, o valor de idade que possui mais jogadores com ela é 3, né, 21, a idade 21 com 3 pessoas, a gente tem a idade 19 com 2 pessoas e todas as outras idades só possuem uma pessoa aí, né, que tem esse valor de idade. E aí a gente pode calcular, ó, a frequência relativa a isso. Qual é o percentual de jogadores que possui aquela idade? Essa partezinha aqui de calcular a frequência relativa, a gente também já viu como calcular a porcentagem, tá? Então, eu vou dividir a quantidade de jogadores com 18 anos pelo total, né? Daí deu 9,1%. Eu coloquei um númerozinho quebrado já para a gente perceber que esse percentual pode dar um número com vírgula e a gente já viu isso também em outra aula, tá bom? E aí a gente vai começar a organizar as idades. Aqui os números já estão em ordem crescente, ó, e já estão formando o rol, então a gente não vai precisar desembaralhar esses números, né? Desembaralhar essas idades. E depois a gente vai começar a verificar, ó. A amplitude disso, que é outra medida, vai ser o quão distante o primeiro e o último número vão estar, né? Vai ser a diferença, a subtração entre o primeiro número do conjunto e o último. Então, a gente vai ter 27 menos 18, eu vou ter 9 aqui como amplitude, tá certo? Vamos verificar aqui a moda. A moda é o número 21. O 21, ele se repete 3 vezes. Isso, gente, a gente tá visualmente percebendo, né? Porque eu fiz o círculo, mas quando a gente fez a tabelinha ali atrás, já dava pra gente ter essa conclusão. Porque se a moda é o número que se repete mais, na tabelinha a gente já tinha visto que a idade 21 era para 3 jogadores que já estavam ali, tá certo? A mediana é 21 também, coincidentemente, né? Se a gente organizar aí esses 11 jogadores, a idade dos 11 jogadores, a gente vai ter aí essa sequência, 11 números,
um número ímpar, e por ter um número ímpar, o número central ele vai ficar ali evidente, né? Daí a gente verifica, ó, 5 para o lado, 5 para o outro, e eu tenho 21 ocupando a sexta posição, né? Se a gente for observar de lá para cá, ele está na sexta posição, ocupando a posição central aí, tá certo? Então, vou passar agora rapidinho para o professor Pedro, para ele verificar a questão ali no chat, dar suas considerações também. Bom, pessoal, aula bastante interessante, né? A questão aí dos termos que vocês aprenderam, tá bom? Sempre tentem anotar, certo? A definição de cada termo. Lembre-se, você está em uma aula, tá bom? Então, Briane sempre coloca no começo da aula lá, caderno e caneta na mão, anota tudo, pega as definições, certo? E passa a anotar e verificar como é que você pode calcular cada um desses termos, tá bom? Ela falou sobre moda, sobre mediana, tá? E tenta encontrar, por exemplo, imagina uma situação em que a gente precisa encontrar a moda em uma tabela. Como é que a gente faz para encontrar uma mediana também em uma tabela, certo? A gente sabe que nessa tabela é a mesma coisa da gente pegar esses números e colocar por extenso, como ela colocou aí nos exemplos, tá bom? Então, sempre tenta fazer esses cálculos, pega essa aula aqui, leva para o teu professor também, se você tem alguma dúvida, tá bom? Fala com ele, fala com a gente, para que a gente possa sanar, tá bom? Outra coisa que Briane sempre fala em relação às trilhas que você tem acesso, então lá vai ter exercícios, tente praticar, tente exercitar, tá bom? Por aqui tá tudo certo, Briane, em relação ao chat, né? Eu acho que a galerinha já está começando a ficar com um pouquinho de fome. E é isso aí, eu volto contigo. Então, pessoal, para a gente finalizar, eu trouxe um exemplo agora de uma outra medida estatística que a gente já tem costume de fazer. Vocês do 7º ano já devem estar calculando isso o tempo inteiro, que seria a média aritmética, né? E aqui eu trouxe uma ideia de um contexto em que a gente aplica a média frequentemente, né? Que seria a previsão do tempo. Aqui eu trouxe um esqueminha, ó, retratando a previsão do tempo em São Paulo, lembrando que é previsão, né? De acordo com estudos que aconteceram antes, de coisas, situações que aconteceram antes, é previsto que aquilo aconteça, não é uma certeza, né? E daí a gente verifica a questão das temperaturas. Então, a média aritmética, ela vai ser o resultado da divisão da soma dos números pela quantidade desses números, ó. Então, se eu quero saber a média das temperaturas ali, das temperaturas máximas, né? A gente vai somar aí esses 5 valores e vai dividir para 5. Então, vamos ver aqui rapidinho, ó. Somando esses 5 valores ali, a gente vai ter os 5 valores no numerador e a quantidade, que é 5, no denominador, né? Vamos lá? Daí a soma vai dar 126 dividido para 5. A gente vai verificar que a temperatura aí média, a temperatura máxima média é 25,2. Percebe aquilo que eu falei? A gente está trabalhando com a média. O menor valor aqui é 22. O maior valor aqui é 29, então entre 22 e 29 seria aí a nossa amplitude, né? A gente vai verificar essa distância e eu tenho 25,2. Está mais perto de quem? Está mais longe de quem? Vou deixar essa ideia provocando vocês. Nas semanas seguintes a gente vai ter outra aula voltando para a estatística e aí a gente vai falar desse contexto, né? Próximo, longe, como é que isso fica aí na estatística, tá bom, gente? Vou passar aqui para o professor Pedro para ele se despedir rapidinho e aí a gente encerra a nossa aula, tá bom? Vai lá, professor. Então é isso, pessoal. Um cheiro no seu coração, fique com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido por aqui. Obrigada, equipe maravilhosa. Laisa, Pedro. A gente se vê na próxima aula. Até mais.